皆さん、こんにちは。お元気ですか？ 69 歳の高血圧患者アントニオさんは症状がないため血圧管理に無関心でした。尿酸値が常に9以上と高く、年に3回ルーフ発作を起こしていました。健康だと思い込み、心臓専門医には行きませんでした。ある夜、胸に強い痛みを感じ、我慢していましたが、痛みが古くなり病院へ。急腹で問診中、突然心停止を起こしてしまいました。医師気団が30分検蘇生を済みましたが、虚しく終わりました。アントニオさんは抵抗虚しく、病院同調しに亡くなりました。これが心臓専門薬の日常で起こる話です。また一つ、上手くして命が使われました。高血圧と高尿酸の管理を待つた患者の悲しい結末です。動産の問題は痛風だけだと思ってた。でも違うんだよね。知ってたでしょ？車中強酸値が高いと心臓発作のリスクが上がるって。高尿酸血症は痛風、関節痛、慢性炎症、心臓会食の原因になるって知ってるよね。でもそれだけじゃないんだ。料理酸食が高いと血圧も上がって心神交際のリスクも高まるんだ。じゃあ尿酸値を自然に下げるには何をすればいい？それに何を避けるべき？話してみようか。その前にチャンネル登録とベルマークをクリックしてね。最後に友達にシェアしてこの情報を広めてください。尿酸について少し説明しますと、これは体内でプリン体を代謝するセミに自然に生成される荷物です。プリン体は寄進肉、加工肉、魚介類、アルコール飲料に含まれています。ダイエット中に尿酸が拒否すると、いわゆる痛風を引き起こす可能性があります。同フグを経験した方や症状のある人を見たことがある方はいますか？コメント欄で教えてください。知りたいです。同風発作時は関節に涼しい痛みを感じます。通常、関節は炎症を起こし込まれます。関節が壊れ重くなり熱を持つのがわかります。よくあるのは足や足首ですが、手にできることもあります。痛みが強すぎて足を地面につけて仰ぐのも困難です。尿酸の海峡が関節に沈着するため、痛みが生じるのです。尿酸海峡は心臓にこぎし、腎臓回収を引き起こすことがあります。また寂しい痛みと排尿困難を引き起こす可能性もあります。エマドゥスを経験した人なら私の言葉がよくわかるでしょう。心臓解釈や痛風以外にも尿酸値上昇は心血管リスクを高めます。慢性高血圧や動脈硬化に関連し、心筋梗塞や脳卒中のリスクが上がります。つまり、車中の過剰な酸は痛み以上の問題を引き起こし、私に知ることもあります。症状がない場合、尿酸値上昇をどう知るの？簡単な血尿検査でわかります。女性で6ミリ玉な DL 以上、男性で7ミリ DL 以上が固知とされています。この検査を受けたことがあれば、結果を見て正常かどうか確認してください。糖酸値が高い方はどう管理すべき？どんな食べ物が良いでしょうか？まず、ビタミン C が豊富な果物を摂取しましょう。オレンジ、レモン、キウイ、イチゴ、アセロラは尿酸管理に効果的です。ビタミン C は心臓から尿酸を排除し、痛風発作を予防します。次に、低脂肪の乳製品を摂取しましょう。脱直乳、ピューレンヨーグルト、低脂肪チズも痛風予防に一立ちます。3つ目は、さくらんぼを食べることです。好きですか？さくらんぼは尿酸値を下げ、アントシアニンで炎症を抑え痛風を制限します。おもつ目はコーヒーを飲むことです。知っていましたか？ 1 日に4杯のコーヒーで尿酸値がわずかに下がります。クロロゲン酸などの抗酸化物質が改善に役立ちます。
Olá pessoal, tudo bem? Seu Antônio, de 69 anos, hipertenso, não fazia ali muita questão de controlar a tua pressão arterial, porque também não tinha sintoma. 3 vezes por ano ele tinha crises de gota, porque o seu ácido úrico estava sempre elevado, sempre acima de 9. Não ia no cardiologista, pois achava que tua saúde era de ferro, já que nunca havia sido internado antes. Certo dia, enquanto ele dormia, teve uma forte dor no peito, ficou em casa ali enrolando algumas horas, e a hora que a dor apertou mesmo, ele foi para o hospital. Antes de chegar na emergência, enquanto abria a ficha de atendimento, ele teve ali uma parada cardíaca. Os médicos ainda tentaram reanimar o seu Antônio por 30 minutos, mas a tentativa ela foi em vão. Seu Antônio não resistiu e morreu então na chegada do hospital. Então olha aí pessoal, uma história do nosso dia a dia de cardiologista. Mais uma vida perdida precocemente. Um paciente que tinha pressão alta e ácido úrico elevado e não controlava. Achava que o único problema do ácido úrico era a gota. Mas não é, pessoal. Você sabia disso, né? Que o excesso do ácido úrico no sangue aumenta a chance de você ter um infarto. A gente sabe que a hiperuricemia, que é o excesso do ácido úrico, pode dar crise de gota, dor nas articulações, provoca uma inflamação constante no nosso corpo e dá até pedra nos rins. Mas isso não é tudo. O excesso do ácido úrico também está relacionado ao aumento da pressão arterial e, consequentemente, aumentam as chances ali de você ter um infarto agudo do miocárdio. Então, o que você vai fazer para baixar o teu ácido úrico de forma natural? E mais, o que você deve evitar de comer ou de beber ali para abaixar o teu ácido úrico? Vamos falar sobre isso? Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho aí para não perder o próximo vídeo. No final, compartilha com seus amigos e curte esse vídeo para espalhar aí para muita gente aí essas informações. Para você entender um pouco, o ácido úrico é um composto que o nosso próprio organismo produz de forma natural quando metaboliza substâncias chamadas purinas. Essas moléculas estão presentes na carne vermelha, nos embutidos, nos frutos do mar, nas bebidas alcoólicas. Quando o ácido úrico se acumula no sangue, ele pode causar então a famosa gota. Quem aí já teve gota ou já presenciou alguém com sintomas de gota? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Na crise de gota, a pessoa sente muitas dores ali nas juntas, nas articulações. A articulação normalmente fica inflamada, inchada. Você consegue notar que a articulação ela fica aumentada, fica avermelhada, ela fica mais quente. Normalmente ocorre gota aqui nos pés, no tornozelo. Mas eu já vi casos de gota aqui, até nas mãos. A pessoa mal consegue encostar o pé no chão, para andar ali de tanta dor que sente. Dói porque os cristais de ácido úrico se depositam nas articulações. Os cristais de ácido úrico podem também se acumular nos rins e causar litíase renal, que é a pedra nos rins. Outra condição lógica é causar muita dor e dificuldade para urinar. E quem já teve cólica renal sabe muito bem o que eu estou falando. E além das pedras nos rins, da gota, a elevação do ácido úrico, então, aumenta o teu risco cardiovascular. Ele está associado à hipertensão arterial crônica, associada à aterosclerose, então aumentam as chances ali de você ter um infarto ou AVC no futuro. Ou seja, o ácido úrico em excesso no sangue vai te trazer mais do que as dores, pode te levar até a óbito, como foi o caso aí do senhor Antônio. Ah, doutor, mas eu não tenho nenhum desses sintomas, como é que eu sei que o meu ácido úrico está elevado? Pessoal, um simples exame de sangue já mostra isso. Valores acima de 6 mg por decilitro nas mulheres e de 7 mg por decilitro nos homens já é considerado elevado. Se você já fez esse exame alguma vez, depois vai lá e dá uma olhadinha ali para ver se ele está normal. Como é que você vai controlar o teu ácido úrico? Quais alimentos são bons aí para você que tem esse ácido úrico sempre alto? Então, primeiro, consuma frutas ricas em vitamina C. Então, alimentos como laranja, limão, kiwi, morango, acerola, eles são excelentes no controle do ácido úrico. A vitamina C ajuda a eliminar o ácido úrico pelos rins, evitando, então, as crises de gota. Segundo, consuma laticínios com baixo teor de gordura. Então, leite desnatado, iogurte natural, os queijos magros, eles também ajudam na prevenção ali das crises de gota. Terceiro, consuma cereja. Você gosta? Estudos mostram que o consumo de cereja reduz os níveis do ácido úrico, então reduz as crises de gota, graças às antocianinas que combatem então a inflamação do corpo. Quarto, pessoal, tome um cafezinho. Sabe disso? Então consumir de 2 a 4 xícaras por dia, abaixa ali discretamente o ácido úrico. Os antioxidantes do café, como o ácido clorogênico, por exemplo,
Ajuda a melhorar o metabolismo e a sensibilidade à insulina. Então o cafezinho vai bem também. Quinto alimento, coma mais cereais integrais, como arroz integral, aveia, quinoa. Eles ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e contribuem então para uma eliminação mais eficiente das toxinas, incluindo o ácido úrico. Sexto, coma vegetais com baixo teor de purina, como pepino, abobrinha, alface, tomate. Eles são leves, ricos em água, ajudam a hidratar o corpo, ainda favorece então essa excreção do ácido úrico pelos rins. E sétima coisa, pessoal, e o mais importante, mantenha-se hidratado. A água é sua maior aliada contra o ácido úrico. Então beber de 2 a 3 litros de água é essencial para manter os rins funcionando bem e para eliminar esse excesso de ácido úrico. Mas agora, pessoal, vem a parte mais importante. O que eu tenho que evitar ali na alimentação ou evitar de beber para abaixar o meu ácido úrico? Vamos lá? Primeiro alimento a ser evitado, as carnes vermelhas e as vísceras. Então a carne de boi, de porco, de cordeiro. Segundo alimento que você tem que evitar são os frutos do mar. Então camarão, mexilhão, até peixe como sardinha, anchova, também possuem ali altos níveis de purina. Então são grandes vilões aí para quem tem o ácido úrico elevado. Você precisa parar de comer para sempre? Claro que não, né, pessoal? Evita esses alimentos por um tempo, depois conversa ali com o teu médico quando o seu ácido úrico normalizar. Mesmo porque, além de ser uma delícia, né, os peixes são ricos em ômega 3. E dos peixes ali, o abadejo em particular, possui ali menos purina, então você pode consumir sem problema. E claro, se precisar incluir alimentos ricos em ômega 3, é preferível você usar daquelas de fontes vegetais, como da chia, da linhaça, por exemplo. Terceiro, pessoal, evite o consumo de álcool. Você achou que eu ia falar dessa, né? A cervejinha ali de todos os dias ou do final de semana, ela tem que ser cortada, não tem jeito. E os destilados também, pessoal. Essas bebidas aumentam a produção de ácido úrico no fígado. Você lembrar aí da crise de gota que você teve, que vai ser mais fácil aí parar. E aí minha sugestão é beber mais água, chá natural, sucos naturais sem açúcar, porque tudo é equilíbrio. Parar por um tempo não significa que você não vai poder consumir nunca mais, pessoal. A moderação é a chave aqui. Quarto alimento, não compre alimentos ultraprocessados. Então você não deve consumir embutidos como salsicha, linguiça, fast food. Isso vai agravar ainda mais sua inflamação. De nada adianta você tomar lá um shot de limão com gengibre de manhã e à noite vai lá e come um hot dog ali de noite todo dia. Então foca em alimentos mais frescos, integrais, naturais. Os ultraprocessados precisam ser evitados. Muita gente confunde ali alimento industrializado com ultraprocessados, mas eles têm diferenças importantes em relação ao grau de processamento, composição e até impacto aqui para a nossa saúde. Os alimentos industrializados passam por algum tipo de processamento, muitas vezes para deixar mais prático, durável e até mais seguro ali para o nosso consumo. E muitas vezes eles são minimamente processados ou processados de uma forma simples. Então o leite desnatado, o iogurte, os pães integrais são exemplos de alimentos minimamente processados. Então dá para você comer aí tranquilo. Quinto alimento que você tem que evitar, bebidas açucaradas e o próprio açúcar, né, pessoal? Então eles são ricos em frutose, que aumenta a produção do ácido úrico, favorece então o acúmulo de gordura também no fígado. Então coma mais frutas sim, mas que são ricas em fibras, tá bom? Sexto alimento, evite nesse caso as leguminosas, como ervilha, grão de bico, feijão. Apesar de ter menos purina, do que as carnes, por exemplo, esses grãos também vão elevar o teu ácido úrico. Então dá para consumir em pequenas porções ali e de vez em quando. Isso até controlar direitinho ali o teu ácido úrico, né? Ainda mais porque feijão é delicioso, né? É difícil ficar sem. Mas você vai precisar assim dar uma maneirada ali até você controlar ali bem o teu ácido úrico. Outro cuidado básico, pessoal, evita as dietas restritivas. Tudo que é restrito demais não dura muito tempo e pode ter o efeito contrário. Então evita aquelas dietas cetogênicas, porque nesses casos o consumo de proteína ultrapassa muitas vezes o desejado. Isso pode piorar a tua gota, sua pedra nos rins, pode até elevar o teu risco cardiovascular. Então cuidado com essas dietas malucas aí que você vê todo dia na internet. No geral é isso. Você tem que adotar uma alimentação equilibrada, principalmente evitar tudo aquilo que aumenta as purinas, e que eleva então o teu ácido úrico. Minha dica é, faz o básico, inclua práticas saudáveis na sua rotina, até que isso vire um hábito. Daqui a pouco você nem vai perceber que está comendo super bem, que está se exercitando ali todos os dias, porque isso vai se tornar um hábito na sua vida.
Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar. Vamos espalhar informação que é realmente útil aqui na internet. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.